Olá, Oi, Raquel. boa tarde, Rayane. Boa tarde. Você tá me ouvindo Estou bem? te ouvindo bem. Você está me ouvindo Perfeito. bem também? Tô. Sem nenhum atraso. Perfeito. Já Não. estou vendo aqui que a gente já tem algumas pessoas acompanhando a gente. Que ótimo. Bom, primeiramente, queria agradecer muito, Rayane, por você estar aqui com a gente hoje, né? Para quem não me conhece, né? Primeira vez que eu estou sendo host de uma live na minha vida. Iniciação hoje. Já participei de lives, mas é a primeira vez que eu estou fazendo e organizando. Meu nome é Raquel, eu sou psicóloga, moro na Bélgica e hoje a gente tem o prazer enorme de ter a Rayane conosco. Rayane Sibien, falei corretamente o seu sobrenome? Isso, tá certo. Perfeito. Que além de ser uma ótima e excelente profissional, também foi fundadora e faz toda a gestão da Stuttering Society. Isso? É isso mesmo. É isso mesmo, Raquel. Ah, então tá bom, Rayane. Conte um pouquinho pra gente quem é você, como que você chegou até aqui nesse percurso. Bom, primeiramente eu quero te agradecer por esse convite. Eu estou muito feliz de estar hoje aqui. E então, eu sou de Vitória, Espírito Santo. Não sei se tem já assim alguém aqui pela chat que é também de Vitória. Eu saí do país em 2006. O primeiro país que eu fui foi a Itália. Depois da Itália, eu fui morar em outros países, mas eu sei que depois a gente vai estar falando também um pouquinho sobre isso. E eu moro em Bruxelas, na Bélgica, desde janeiro de 2019. E é um pouquinho, já tem quase 18 anos que eu tô fora. E eu fundei a Stuttering Society. Eu comecei o projeto em 2019, mas eu lancei em 2021. Certo. Então já faz o quê? Uns 4 anos aí com essa caminhada da Stuttering Society e tentando desmistificar um pouco, né? Essa questão da gagueira dentro da sociedade, do mundo, né? A nível mundial. Muito legal. Exatamente. Pois é, assim, como você É, a gente já tinha assim conversado um pouco sobre isso, mas eu gaguejo desde que eu sou criança, então assim esse tema gagueira é um assunto que é muito próximo de mim, que é muito, né, é algo que eu realmente vivenciei e vivencio ainda até hoje. Então, eu acho que a gente precisa falar mais sobre esse tema e é por isso que eu quis criar a Stuttering Society para também poder tentar ajudar um pouco outras pessoas que passam por situações tipo parecidas com as que eu passei por tantos anos e a que eu ainda passo. Sim, sim, com certeza. E para dizer assim, para o nosso público que não conhece ainda, que nunca entrou em contato com a gagueira, ou que já ouviu falar, mas que não sabe exatamente o que que é, você pode explicar para a gente um pouquinho, já que você é especialista no assunto aqui? Claro. Então, a gagueira, ela é uma disfluência da fala. Eu não sou fono, então eu vou assim falar de forma como uma pessoa que gagueja, mas não de forma científica. Aham. Mas é uma disfluência que acontece na fala. Então, por exemplo, a pessoa que gagueja, ela pode gaguejar muito agora e daqui a uma hora ela está falando completamente fluente. É algo que ela não tem controle. Uhum. E a gagueira se manifesta de três formas diferentes. Existe a repetição da sílaba, que é a mais comum, talvez, a que todo mundo conheça. Então, por exemplo, eu vou falar quero, eu quero, né? Ou então Uhum. existe a prolongação do som, de falar eu quero, e existe o bloqueio, que é o que eu sempre tive, que é você demorar alguns segundos para você conseguir falar o quero. Então eu falo eu quero. Existe uma pausa, um bloqueio. Uhum. E a gagueira
ela varia também em termos de o quão severo ela varia de pessoa para pessoa. Então, a gagueira, ela não vê cor, ela não vê raça, ela não vê condição social. Então, qualquer pessoa pode gaguejar. Ainda se fala muito sobre as causas, e existem muitos estudos. Alguns falam que tem uma composição genética, então, por exemplo, se o pai gagueja, pode ser que o filho também possa gaguejar, ou filha. Se fala também sobre uma questão neurológica, e tem pessoas que acreditam que tem um, que seja uma questão emocional, que isso também impacte, também assim, afete bastante a disfluência, mas a gagueira, de um modo geral, ela pode afetar bastante a vida de uma pessoa em todas as áreas, assim, seja a área profissional, pessoal, social. E algumas pessoas gaguejam de forma moderada, né, de uma forma mais assim suave, e outras têm uma disfluência severa. E nos casos de pessoas que têm gagueira severa, é, o dia a dia delas pode ser ainda mais difícil, porque elas têm que lidar com uma gagueira muito severa, e por falta de conhecimento e de conscientização das pessoas, existe um preconceito muito grande ainda. Então, a gagueira, ela não tem cura, mas ela tem tratamento. Então, por isso que se fala muito de fonoaudiólogo, de também, assim, ajuda com um terapeuta também, se possível for, claro, né? Uhum. E é isso. Então, assim, é um tópico que é muito complexo, porque varia de pessoa para pessoa, a severidade varia também, e é algo que você não controla. Então, é um assunto que também, talvez por isso, as pessoas não consigam assim, compreender. Porque elas pensam assim, se você agora está sendo fluente, conversando comigo, como que você não consegue ser fluente sempre? Uhum. Mas é algo que a gente não consegue controlar. Não tem uma regra, né? Não tem como você programar. Agora eu vou Não. ser gago. A partir de agora eu não vou ser mais. E interessante que você trouxe essa questão, né? Que em psicologia a gente fala que muitas coisas são multifatoriais, né? Então, assim, a gente não consegue alocar somente, por exemplo, os aspectos somente psicológicos, por exemplo, né? Então, a gente sempre comenta em fatores genéticos, fatores neurológicos e também fatores ambientais que estão ali, né? Nos nossos comportamentos, em disfunções também, e às vezes até em transtornos também, né? Eu vi que eu não sabia, pessoalmente eu não sabia, e é uma nova informação, que 1% da população mundial tem gagueira. Então é uma coisa mais comum do que eu pessoalmente imaginava. Sim, sim. E teve uma pesquisa que foi feita também pela Associação Britânica de Gagueira em 2021, se eu não me engano. Eles fizeram uma pesquisa com 6 mil pessoas, perguntando se elas percebiam que elas tinham gagueira. E aí Uhum. elas também, assim, explicavam o que é gagueira, e 2% desses 6 mil respondeu que sim, que eles tinham, né, que eles tinham gagueira. Então, na verdade, pode ser que esse número seja ainda maior. Maior, Tipo, é. 1% já representaria mais ou menos 80 milhões de pessoas. 2% seria mais do que 100 milhões de pessoas no mundo todo, né? E geralmente 5% das crianças gaguejam. Mas geralmente porque elas estão assim ainda, né, aprendendo a falar, então é muito comum. Desses Uhum. 5%, só 1% cresce gaguejando e se torna um adulto que também gagueja. Uhum. Mas, novamente, esse número talvez possa ser ainda maior se realmente for 2% da população. Então, tem muita gente que realmente gagueja, que as pessoas não percebam ou não saibam, talvez. Sim, com
certeza, com certeza. E até também a questão que você trouxe das crianças, né? As crianças, elas estão ali na aprendizagem ainda, né, da fala, e às vezes os pais também veem que a criança começa a gaguejar e ao invés de estimular a criança a falar, eles acabam bloqueando porque gaguejar não é bem visto socialmente, né? Então os pais acabam um pouco reprimindo assim a criança também. O que também atrapalha bastante, né? Porque os pais, eles têm uma função fundamental na vida da criança e muitos pais, assim, sem maldade, às vezes eles querem ajudar a criança, mas eles não sabem como, às vezes. Então, às vezes os pais tentam dar conselhos também para a criança, olha, respira, calma, você está muito nervoso. E a criança não está nervosa, ela só não está conseguindo a fluência que os pais esperam. Então, os pais têm que ter mais paciência, os pais têm que fazer o filho ou filha sentir que tá tudo bem gaguejar, que tá tudo bem que você fala de uma forma um pouco diferente. E isso não deve ser motivo para você brigar com uma criança ou fazer com que ela se sinta menor, diminuída, porque isso vai refletir na vida dela social, na vida em tudo futuramente, né? Então acaba que a criança ela fica muito isolada quando ela percebe que os pais brigam com ela ou que os pais tentam esconder de todo mundo que a criança gagueja. Isso faz muito mal, porque continua esse tal estigma de que gaguejar esse preconceito, esse estigma de que gaguejar é algo terrível, é algo muito feio, você não pode gaguejar. É, a mensagem que você passa para a criança é que tem algo de errado com ela. Uhum. E ninguém quer se sentir dessa forma, né? Porque você cresce achando que tem algo que está muito errado com você, sendo que é uma coisa que você não controla, né? Então é bem difícil e os pais têm que fazer muita atenção, procurar um profissional que possa, né, ajudar a como lidar melhor com a disfluência do filho ou da filha, né? E eles podem ajudar muito. Com certeza, com certeza. E a importância dos pais é muito importante, né? Os pais terem essa base também, e também a rede social, da onde nós estamos convivendo também, por exemplo, na escola, né? Principalmente muitos adolescentes que sofrem bullying, isso pode acarretar também em aspectos psicológicos futuros também, né? Inclusive, tem alguns casos de fobia social na psicologia, né? Que muitas pessoas que têm gagueira também acabam desenvolvendo. Para mim, por exemplo, pensando assim, eu sou leiga, né? Não sei nada sobre gagueira, né? Procurei alguns mitos mais comuns assim, né? Eu vi que algumas pessoas têm medo, por exemplo, gagueira pega? Não, não pega. Não Deixa pega. eu já te responder, não pega. Não é contagioso e não pega. Existe talvez, o que eu talvez diria é que talvez alguma pessoa pode tentar usar desse argumento para falar, tá, mas de repente uma criança que vê o pai ou que vê a mãe gaguejando de forma severa, quando é criança, às vezes a criança tenta imitar o pai Uhum, ou a mãe. E aí ela acaba gaguejando porque ela fica repetindo a forma que o pai ou a forma que a mãe fala. Às vezes alguém pode usar esse argumento, mas a criança com o tempo também, ela, né, não é algo que se pega, que você pode contagiar alguém com a gagueira. Isso não é uma coisa que existe, é um mito. uhum. Existem vários mitos, na verdade. Eu só não quero te interromper, porque de repente você vai falar alguma outra coisa, mas tem vários mitos que eu posso compartilhar. Ai, conta pra gente, agora eu já fiquei Então, curiosa. Conta pra gente alguns mitos. bom, um dos mitos que me incomodam muito o mito de que a pessoa que gagueja ela é uma pessoa estúpida, burra, que não é inteligente. Existe um mito de que a gagueira afeta a parte intelectual da pessoa. E a gagueira não interfere em nada a parte intelectual. A pessoa que gagueja, ela é intelectualmente tão capaz como qualquer outra pessoa que é fluente. E muitas vezes ela até. Eu percebo que muitas pessoas que gaguejam
têm a tendência de serem muito criativas, por exemplo. São pessoas que mexem muito com arte, são pessoas que são muito criativas. E são pessoas que são capazes como qualquer outra pessoa. Então, essa é uma coisa. Outra coisa Eu que posso só muitas... te cortar rapidinho, Sim, que agora eu pode. lembrei que você falando assim da criatividade, né? E também da inteligência. Por exemplo, você já passou por milhões de países, teve um percurso profissional muito interessante. A gente tem também aquele cantor lá, o Ed Sim, Sheeran, né? Que também, a maioria das pessoas não sabe, mas ele também, né? Tem gagueira também. sim, Então tem muitas pessoas famosas que têm gagueira e que são sim. extremamente inteligentes, né? Exatamente. Tem várias pessoas que gaguejam ou que já gaguejaram. Tem uma atriz que ela é bem famosa, a Emma Blunt, não sei se eu estou falando certo, mas ela também gaguejava e ela sempre fala sobre isso, sobre esse tema. E realmente, graças a Deus que até aqui eu tive uma boa trajetória profissional. Eu também canto, não sei nem se eu já comentei isso com você, eu canto também. Hum. E Gente, desde coloca criança aí se vocês querem uma palhinha dela aí depois, né? estou pronta, quando quiserem. É, E, e o que eu ia falar? Ah, então, e Desde outro, criança. sim, desde criança que eu canto, que eu componho, então essa parte assim artística também é algo que eu sempre gostei muito e é uma forma de se expressar que talvez falando teria sido um pouco mais difícil de eu conseguir expressar tudo o que eu sinto, tudo o que eu penso. Então, a música, escrever, é algo que eu faço desde criança também. Eu tenho um blog de viagem há mais de 10 anos. Eu gosto muito de também escrever. Então, acho que a arte, de um modo geral, ela te permite se expressar e falar de uma forma diferente. Então, eu Uhum. gosto muito das artes por causa disso também, né? Que nem sempre eu conseguia falar o que eu estava sentindo, mas eu cantava e através da música eu conseguia colocar tudo para fora que eu estava sentindo e pronto, e eu estava bem. Então, esse é o poder das artes, né? Tem uma frase, inclusive, que fala assim: como é que fala? Quando palavras não forem o suficiente, use a música. Eu não sei, tem uma frase que eu vi uma vez que eu não lembro exatamente quando palavras falham, era algo assim Uhum. A sobre música música, achei acaba super legal. ajudando, né? Exato. Sim, sim. Mas voltando um pouquinho sobre os mitos, um outro mito que eu percebo é que as pessoas acham que gagueira é só aquela que é bem severa, aquela que você vê em filme, em desenho, aquela disfluência que é extremamente severa e que é só a repetição das sílabas. As pessoas não sabem que existe um bloqueio e, e muitas vezes deixa as pessoas um pouco confusas também, né? Quando elas veem que, digamos, eu tenho dificuldade com palavras que começam com I e com B. Uhum. Então, se eu for falar Brasil, eu sou do Brasil. Às vezes o B eu tenho dificuldade, então às vezes eu acabo enrolando, falando que eu sou de uma cidade de um estado que é perto do Rio de Janeiro e falo um monte de coisa para evitar de falar Brasil. Uhum. Às vezes, quem não sabe, que é por causa disso, que não tem como saber, a pessoa fica sem entender, mas por que ela não fala, eu sou do Brasil? Por que ela está falando tanto em vez de ir direto ao ponto? Então, a pessoa que gagueja, ela muitas vezes acaba encontrando maneiras diferentes de disfarçar a gagueira. Tem isso Uhum. também. Estratégias, né? Para poder conseguir se Estratégias. inserir socialmente ali. Exatamente. Bom, antes da live a gente teve um encontro rápido assim para estabelecer a pauta, né? E uma das coisas que a gente comentou e que você também trouxe, que eu achei muito interessante sobre a sua experiência, né? De morar em vários países, porque assim, quando a gente muda para outro país, geralmente, né, a experiência é um local diferente, pessoas diferentes, idioma diferente, e isso acaba gerando uma ansiedade muito grande para as pessoas, né? É, eu pensei que para a gagueira isso, na verdade, atrapalhasse mais. Mas você trouxe uma outra visão que eu achei muito interessante. Se você puder trazer aí para a gente de novo como é que foi sua experiência
indo para outros países, aprendendo outros idiomas e tentando se expressar também? Sim, claro. Então, eu morei na Itália, Suíça, Inglaterra, Israel, Estados Unidos e agora eu tô na Bélgica. Então, eu aprendi primeiro italiano, depois eu aprendi inglês e o francês, mais ou menos, mas a Como se gente se vira no, começar? como se a gente se vira, né, no francês, mas não é assim aquela coisa uau, mas tá bom. E aí, eu percebi que no italiano, por algum motivo, eu gaguejo mais, eu bloqueio mais. É, E aí você começa a tentar arranjar estratégias para disfarçar, que era aquilo que eu estava falando, né? Às vezes, quando você percebe que né, que você não está conseguindo falar, você tenta arranjar outros meios. E aí depois eu aprendi inglês, e por algum motivo o inglês é uma língua que eu me sinto bem e que eu consigo ser mais fluente. E então, por exemplo, quando eu gaguejo, ou que seja italiano, ou que seja em alguma outra língua que não seja o português, a tendência, como a minha gagueira ela é bem moderada, as pessoas interpretam como uma barreira linguística, elas não percebem que é um bloqueio na minha fluência. Então é muito comum, ou elas acham que eu não sei o que que eu quero falar, elas acham que eu estou pensando o que que eu ia falar, que eu me esqueci o que que eu ia falar. E, e eu acho que eu me utilizei disso por muitos anos também. Tipo assim, deixa elas pensarem que é isso, ao invés delas perceberem que eu gaguejo. Se Uhum. isso é bom, se isso é ruim, porque existe muito dentro da comunidade de pessoas que gaguejam, é, a gente fala muito sobre aceitação, né? Só que por muitos anos eu não aceitava a forma que eu falava. Isso para mim era uma dor que eu carregava muito grande. Eu sofria muito exatamente por causa disso. Então, com o passar do tempo, eu comecei a falar mais sobre a gagueira e nem sempre eu falava sobre isso, às vezes eu permitia que as pessoas pensassem que fosse só uma questão de estar falando uma língua estrangeira, porque era mais conveniente, mas realmente para mim me favoreceu de uma certa forma, porque eu conseguia driblar isso de uma forma melhor e as pessoas não percebiam. Por outro lado, eu me senti um pouco mal porque eu sabia que eu era fluente naquela língua, que tipo inglês, italiano, eu sei falar fluentemente, mas às vezes as pessoas achavam que eu não era fluente por causa das minhas pausas, por causa das minhas hesitações quando eu ia falar, que realmente parece que você não sabe falar ainda muito bem uma língua, mas Uhum. tem esses dois lados, tem essas duas vertentes, né? Só um comentário aqui, o Felipe falou que você fala muito bem o francês, viu? Não é como Hum, se começar, é muito bem, olha só. estou sendo modesta, então. Tá sendo modesta. Essa questão do estigma é muito interessante porque não tem só em gagueira, eu acho que tem em muitos outros âmbitos, né? E é muito engraçado como quando a gente faz parte de algum grupo, às vezes o grupo acaba estigmatizando algum assunto. Então, o que a gente trabalha muito na psicoterapia é que, na verdade, a pessoa tem que aceitar, né? Não importa como a pessoa seja, ela tem que se aceitar e é importante que isso não traga para ela um sofrimento, né? E, por exemplo, no caso da gagueira, né, o que trabalharia junto com a fono, né, seriam estratégias para poder aliviar este sofrimento que está sendo causado na pessoa e também, né, como lidar com situações que a pessoa acaba se sentindo inadequada dentro da sociedade, né? Como você falou, às vezes você falava, por exemplo, no italiano e a pessoa achava que você não sabia falar italiano, mas de uma certa maneira você também se sentia um pouco mais confortável pelo fato de a pessoa não me viu como uma pessoa que gagueja, né? Exatamente.
Exatamente. E antes de eu falar sobre isso, eu esqueci também de falar antes que eu falo bem francês porque eu tenho um bom professor. Essa é uma coisa que eu tinha que ter falado, mas eu não falei. Ah, Mas agora voltando para o nosso assunto. É, eu. é, então, essa é uma coisa que é bem. É uma jornada e é muito pessoal de cada pessoa. A aceitação de qualquer coisa, seja da gagueira, seja de alguma outra coisa que você tem, alguma característica sua ou algum complexo, é, é muito pessoal e eu acho que existem diferentes níveis de aceitação. uhum, Então, quando eu comecei a Stuttering Society, eu comecei exatamente porque eu queria sair um pouco desse mundo, dessa bolha que eu vivi por tantos anos de tentar esconder. Falei, né, gente, eu preciso falar sobre a gagueira. Eu quero me sentir livre para poder falar sobre isso sem me sentir mal, envergonhada, sem graça, como se eu tivesse que me desculpar pela forma como eu falo, ou como se eu tivesse que me sentir envergonhada pela forma que eu falo. E aí, a Stuttering Society, ela foi assim um bálsamo para mim. Ela me ajudou a sair dessa bolha que eu me coloquei por tantos anos, porque é uma escolha nossa também, como a gente uhum, quer viver. E eu escolhi por muitos anos que eu não queria ser vista como uma pessoa que gagueja. Talvez por medo de ser rejeitada, por medo de não ser aceita, por medo do que as pessoas vão pensar de mim, o que elas vão falar de mim. E às vezes a gente fica muito preso nisso. Só que chegou uma hora que eu senti que eu queria ser eu em todas, assim, com tudo que eu tinha, com tudo que eu era, com tudo que eu sou. E então, para mim, essa aceitação, ela tem sido muito gradual. Eu comecei muito aos poucos. Eu comecei falando com uma pessoa, com a minha mãe, com o meu irmão, com a minha cunhada. E muito aos poucos, com muito apoio também da minha mãe, que foi fundamental para mim. Ela fala, Rayane, conversa com o seu professor, por exemplo. Tinha alguma apresentação em sala de aula e eu ficava suando, assim, falava, mas eu não vou conseguir fazer, como que eu vou fazer, mãe? E eu falava com ela, Rayane, conversa com seu professor, conversa com a sua professora, que você gagueja, explica. E eu não tinha coragem, falei, mas eu não tenho coragem. Era era um fantasma para mim falar sobre isso, né? Então, com muito apoio dela também, graças a Deus, eu fui conseguindo muito aos poucos falar com uma pessoa, falar com outra pessoa. E quanto mais eu falava, mais eu percebi que as pessoas não sabiam o que era gagueira, porque elas falavam, não, mas eu não, mas você fala fluente, mas o que é gagueira? Eu não te vejo gaguejar. E aí eu comecei a entender que existia sim uma necessidade da gente falar mais sobre isso. E não é um assunto que as pessoas ouvem falar por aí. É uma coisa que ninguém, assim, você sabe, você já ouviu falar em algum momento, mas se você perguntar o que é gagueira, as pessoas não sabem. Então eu comecei a falar mais sobre isso, e quanto mais eu falava, mais eu sentia que eu estava me aceitando. E isso fez e tem feito com que eu ganhe mais autoconfiança também, né? Quando você começa a se respeitar, a se amar, da forma que você existe consequentemente um aumento da sua autoconfiança. Então, é claro, tem horas que se eu estou em uma reunião e eu tenho que falar algo, se eu vejo que não estou conseguindo, eu até hoje eu me sinto muito mal, porque eu não quero gaguejar, eu quero conseguir me expressar as minhas ideias e opiniões de uma forma clara, de uma forma articulada. Mas nem sempre eu consigo. E a diferença é que hoje eu falo com as pessoas, eu gaguejo. Então, se você me vê bloqueando, tendo pausa, não conseguindo explicar direito o que eu quero dizer, você sabe o porquê, só tenha paciência. E então isso já me ajuda muito porque eu já fico mais tranquila, mas ainda assim nem todo mundo sabe, porque eu não consigo falar para todo mundo que eu gaguejo, né? Não é que eu saio por aí anunciando para todo mundo que eu vejo.
Então, tem muitos casos que ninguém sabe e que eu quero falar algo e que eu vejo que as pessoas olham um pouco sem entender por que que eu tô hesitando, por que que eu não tô conseguindo falar. E isso me deixa para baixo, me deixa mal. E aí, de vez em quando, eu acabo, eu vejo que eu tô mal e eu vou para algum espelho, eu falo, você consegue. Você, pelo menos você teve coragem de falar, de levantar e falar. Você é incrível. Da próxima vez vai ser melhor. Não, você arrasou. Eu começo a me auto falar assim, não, foi muito bom, tá ótimo, você conseguiu. Porque antigamente eu não eu não teria a ousadia de levantar para falar nada. Eu ficava calada para evitar que Uhum. qualquer pessoa percebesse. Então, eu me calei muitas vezes durante a minha vida toda, em sala de aula, em reuniões sociais, onde tinha grupinho de pessoas, estava todo mundo falando, conversando. Eu conversava bem se era com uma pessoa só, que estava perto de mim. Se era para falar para um grupo todo, eu não tinha, eu ficava super sem graça. Mas é claro, era de uma forma muito natural que eu acho que as pessoas não percebem e não percebiam. Uhum. Então, eu acho que essa jornada de aceitação, ela é uma jornada que é muito pessoal, que tem gente que nunca vai aceitar. E, sinceramente, eu acho que está tudo bem também, contando que ela consiga viver bem. Eu não acho que todo mundo tem que aceitar a gagueira e achar aquilo incrível, porque eu acho Uhum. que ninguém quer falar de uma forma diferente, ninguém quer ter disfluência. Eu acho que assim que o melhor caminho é um caminho onde você se sente leve e se sente bem com você. Então, eu acho que se a aceitação ela se ela te faz bem, e eu acho que faz pessoalmente, então tenta passar por ela, ainda que leve anos para você conseguir chegar nesse nível de falar, eu estou bem comigo mesma, eu estou confortável comigo, e mesmo que eu gagueje, tá tudo bem também, mesmo que as pessoas olhem de forma torta, ou não olhem, ou pensem, ou deixem de pensar, tá tudo bem também. Eu acho que ser tão bem resolvido assim leva muito tempo, leva muitos anos e nem todo mundo chega lá, mas a gente sempre torce para que a pessoa encontre um caminho que seja confortável e que seja bom para ela, né? Sim, com certeza, com certeza. E você trouxe essa questão também, né, da autoaceitação, né? Porque a partir do momento que você se olha, você tenta se aceitar, você consegue se aceitar, a visão do outro também muda perante você, né? Isso é muito importante. Mas foi o que você falou, é uma jornada, e eu vejo que é uma jornada que nunca acaba, né? Porque, assim, uma hora a gente está trabalhando com a questão da gagueira, por exemplo, né? Então, eu tenho vergonha, por exemplo, porque, né, eu tenho a minha gagueira. A gente consegue trabalhar isso, daqui a pouco surge uma outra coisa, né? Porque para a gente é muito importante como os outros estão nos olhando, né? Por a gente ser também um ser social, isso é muito importante, principalmente hoje em dia com as redes sociais, né? É como se cada um tivesse hoje em dia, né, um foco de luz para si mesmo, onde se coloca nesse holofote também, né? E ou a pessoa se fecha completamente, né? Ou a pessoa acaba se aceitando, mas é como você falou, é uma jornada que eu imagino que para você não foi uma jornada fácil também, e que continua não sendo fácil também, né? É uma jornada diária. É verdade, é uma jornada diária. E claro, tem dias que a gente está mais frágil, tem dias que, por outros motivos externos, por motivos pessoais, às vezes a gente está passando por uma fase que o nosso assim emocional não tá um pouco abalado, às vezes a gente não tá bem. Então, nessas horas, nesses dias, a gagueira ela te afeta mais, ela me afeta mais no caso, né? Porque eu falo, Uhum. nossa, poxa vida, né? Eu queria conseguir ter falado isso dessa forma. E aí a gente passa por esses momentos de conflitos internos. Tô vendo que a Vivi também tá aqui, Isso. também. A Vivi é uma querida, conheço ela, é muito legal. Eu tenho Vozes Gagas também. O meu esposo maravilhoso, Felipe. Que legal. E a E Viviane trouxe uma coisa legal também, né? Que ela falou assim, né? Que a autoaceitação da pessoa é um que gagueja é muito processo. importante, né? Que é um processo, como você trouxe, né? E uma vez que a sociedade não tem essa informação, né? É, Então, por exemplo, a Stuttering Society que você fundou, eu acredito que está ajudando muito a trazer e quebrar essa desinformação que a sociedade, nós temos, né? graças a Deus.
É um projeto realmente que eu me sinto extremamente feliz, porque eu sempre falo o máximo que eu posso sobre a Stuttering Society para várias pessoas e elas ficam muito curiosas. Mas por quê? Porque não é muito comum que se fale sobre esse assunto. E aí é uma chance que eu tenho para poder falar, olha, a gagueira funciona dessa forma e causa, enfim, faz com que você se sinta dessa forma. Esses são os impactos e tal. Então, através da Stuttering Society, eu tenho a oportunidade de levar um pouquinho de conscientização e de ajudar outras pessoas que também gaguejam, que passam por isso, né? O que a Vivi falou faz muito sentido, porque quanto mais você passa por essa fase, por esse processo de aceitação, mais você é capaz de falar sobre isso com outras pessoas. Se você não aceita, é um assunto tabu, você não quer falar sobre isso, né? Então, isso também, assim, me ajudou muito a conseguir quebrar essa barreira do preconceito que eu tinha comigo mesma e de falar sobre esse assunto com outras pessoas também, para que haja mais conscientização. Então, por exemplo, tem muita gente que sabe disso, mas a minha mãe não sabia que eu gaguejava até os meus 17 anos. E eu tinha certeza que ela sabia, porque eu achava que era impossível ela não ter percebido, sendo que eu morava com ela, né? E ela não sabia, ela só foi ter conhecimento assim depois de uma briga que nós tivemos, de uma discussão, porque ela queria que eu ligasse para uma tia minha e eu não queria ligar porque falar ao telefone era muito difícil para mim. Eu gaguejava muito. E aí eu falei que não ia ligar. E aí a minha mãe ficou super brava comigo, né, e tal. E aí a gente discutiu. E aí a gente foi falar pela primeira vez sobre esse assunto. E ela falou: minha filha, eu nunca percebi que você gaguejava, porque para mim gagueira era aquilo que eu via na TV. Era aquela gagueira extremamente severa. E você não tem essa gagueira, né? E aí, enfim, aí finalmente nós fomos conversar. E 17 anos que eu cresci achando assim, nossa, como ela tá sendo cruel comigo, por que que ela pede para eu ligar, né? E a gente nunca tinha conversado sobre isso. Sabe, assim, como é que eu gostaria que essa conversa tivesse acontecido quando eu era criança, por exemplo, né? Uhum. Teria evitado tanta coisa que eu sentia e eu não falava e eu achava que ela percebia. Então, isso mostra que até às vezes quem convive com a gente não tem o conhecimento. E a falta de conhecimento acaba levando ao preconceito, ao Sofrimento. sofrimento da pessoa Uhum. que gagueja. E é bem complexo. Uhum. E o que eu ia te perguntar, Rai, por exemplo, se eu estou falando num grupo, por exemplo, e tem uma pessoa que começa a gaguejar, né? Para eu poder ajudar essa pessoa, né, nessa aceitação ali social, o que que deixaria, por exemplo, uma pessoa que gagueja se sentir mais confortável? Seria, por exemplo, eu interromper, eu terminar o final da frase? O que que deixaria, por exemplo, você mais confortável? Nossa, essa é uma pergunta excelente. Obrigada por essa pergunta. Olha, o que que ajuda é você não interromper, não tentar terminar a frase. E outra coisa que talvez poucas pessoas pensam assim, é você ter cuidado também com o seu body language, sabe? Com a sua expressão facial, porque às vezes você tá ali, você não tá interrompendo e nem terminando a frase, mas você tá olhando de uma forma para a pessoa que ela percebe que você tá incomodado, sabe? Uhum. Então, assim, caras e bocas e expressões de não tô entendendo, isso não tá legal, a pessoa se bloqueia ainda mais e faz com que ela se sinta mal por estar gaguejando. E a tendência é que ela vá tentar resumir o que ela está tentando falar em uma frase para terminar o quanto antes, porque ela está se sentindo tão incomodada que ela vai tentar resumir. Às vezes ela tem muita coisa para ela falar, mas ela vai resumir e vai falar bem pouco para poder terminar aquela angústia que ela está sentindo, que ela está vivendo ali naquele momento. Então, não interrompa, não tente terminar a frase, não fale para ela respira,
calma, não dê conselhos, sabe? Porque isso não vai, assim, ajudar em nada, só vai piorar. E, e também, sabe, olhe para ela, quando ela estiver falando, se possível for, sorria, tipo, faça que você está ali ouvindo, demonstre para ela que você está ouvindo, que você está interessada no que ela tem para falar e não da forma que ela está falando. Isso é fundamental. Se interesse pelo conteúdo que ela está tentando falar, não pela forma. Isso. Muito legal que você falou, a questão do conteúdo, né? Até porque É. a fala, como você trouxe também, não é o único meio de comunicação, né? Então, o que importa é o conteúdo que a gente está trazendo ali, seja pela fala, seja pela escrita, seja pela música, pelo desenho, né? A arte, né? Enfim, é muito legal isso. E, Ayane, me explique, como que a Stuttering Society, por exemplo, poderia me ajudar se tenho gagueira? Tá, Como é que eu posso procurar Stuttering Society? sim. A Stuttering Society, ela tá em português, inglês e francês. Então, qualquer pessoa que fale português é muito, muito bem-vinda. A Stuttering Society, ela funciona como uma rede social. Então, você pode criar o seu perfil lá e depois que você cria, você pode adicionar outros usuários como assim, como amigos, como contatos, você pode mandar mensagens privadas, você pode escrever pelo fórum. Então, é uma plataforma que realmente visa construir uma comunidade onde você possa ser você, aonde a pessoa tenha voz. Então ali ela vai ter contato com várias outras pessoas, inclusive do mundo todo, de vários países, que também gaguejam, o que é muito, muito bacana. E dentro da Stuttering Society também nós temos grupos por interesse. Então, por exemplo, tem grupo de fotografia, de viagem, de fashion, de tecnologia, de carreira. Então, se você gosta de tecnologia, você entra nesse grupo e aí você pode falar sobre esses assuntos com outras pessoas que fazem parte também desse grupo. Então, é uma plataforma que ela cria comunidade e é uma coisa que não existe assim, tem o Facebook, mas tem poucas plataformas que visam criar comunidade para pessoas que têm disfluência fora do Facebook, por exemplo, né? Uhum. E eu também faço eventos virtuais, encontros virtuais também, de vez em quando. Esse ano eu tenho feito pouco, é, mas eu costumo fazer a cada alguns meses, a cada 3, 4 meses, por exemplo, e é um grupo de pessoas muito legal. A gente não fala só sobre assim gagueira, mas é como se você tivesse se reunindo com os seus, assim, sabe, amigos para vocês baterem papo. Então a gente não se vê por um tempo, encontro virtual. A gente vai bater papo de como é que foi o verão, quais são os planos pro ano novo, pro Natal, como é que foi de Páscoa e a família. Então é muito, muito legal. E, e a Stuttering Society também, eu trago muitas entrevistas também. Entrevistas com pessoas que gaguejam, com fonoaudiólogos também, que é muito bom para pais de crianças que gaguejam. Então, a plataforma ela é principalmente para pessoas com disfluência, mas é também para os pais também. E lá tem vários vídeos de fonoaudiólogos que são especializados em influência, porque tem fonos que não são especializados em influência, isso é muito, né, importante também falar, e todos esses que eu trouxe são. Então é muito útil, tem conteúdo incrível, coisas que você vai, assim, aprender, e eu acho que para os pais é imprescindível ter essas informações. E eu também trago entrevistas com especialistas de recursos humanos, que eu acho que é uma área muito importante para mim, sempre foi, para falar sobre disfluência no ambiente assim profissional. Porque nesses anos, né, eu já passei por muita situação profissional de às vezes não saber como lidar. Então, por exemplo, apliquei para uma vaga.
fui convidada para uma entrevista. Falo que tenho gagueira ou deixo eles perceberem e não falo nada e deixo eles pensarem que talvez eu não fale inglês bem, porque talvez eu esteja fazendo, né, a entrevista em inglês e talvez isso possa jogar contra mim. Então, talvez seja melhor que eu mencione todas essas dúvidas que às vezes a gente tem. O que que eu faço? É melhor falar ou não é? Ou não, para não criar um certo preconceito, bias, né? Uhum. E se você já foi contratado e você percebe que o seu chefe te discrimina pela forma que você fala? Você percebe que quando você quer falar algo em alguma reunião, ele passa por cima de você? Ou tem alguma apresentação, ele nunca te escolhe, você é sempre colocado de canto. Com quem que você deve falar? Você deve falar com o chefe do seu chefe? Você fala com o RH? Você fala com quem? Você conversa com o seu chefe? Qual que é o conselho, né? Então, assim, eu tento trazer profissionais também para darem essas dicas. E o que é interessante, assim, que eu vejo que, Raquel, todos os profissionais de RH que eu contactei me falaram assim, Rayane, eu não sabia nada sobre gagueira. Por causa da nossa entrevista que eu fui buscar saber, eu fui buscar ter todas essas informações e todo esse conhecimento, mas eu não sabia nada sobre isso. Então, assim, é muito bom porque ao mesmo tempo que eu posso ajudar pessoas que gaguejam, ajuda também a trazer conhecimento para as pessoas do RH. Isso é muito importante, porque o RH decide muita coisa na hora de uma contratação. E então é incrível, assim, realmente tem sido uma experiência que tem me aberto os olhos e que eu acho que aos pouquinhos, sabe? Às vezes é uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, mas às vezes são três especialistas de RH que às vezes vai contratar alguém que gagueja depois da nossa entrevista, porque ela entendeu ou ele entendeu o que que é gagueira e já não tem mais tanto esse preconceito. Uhum. Enfim, a Stuttering Society, ela é um mundo, assim, ela traz muito conhecimento de muitas coisas, tem muitas ferramentas, a pessoa vai ver que tem muitas ferramentas interativas e dá para você fazer muita coisa lá dentro, assim. É uma rede social dedicada 100% para pessoas que gaguejam e para os pais de crianças que também gaguejam. A Ferro Adriele, falei corretamente? Ferro Adriele? Adriele, Adriele, isso. Adriele é a Ela minha falou cunhada que a maravilhosa. plataforma foi pensada realmente em cada detalhe para poder abraçar as pessoas. E realmente já dei uma olhada, já conferi, e é realmente um trabalho maravilhoso. E é um trabalho que consegue, né, trazer esse olhar mais empático de conscientização. E como você falou, né, não somente para a pessoa, né, que tem gagueira, mas também para as outras pessoas, por exemplo, o RH, o gestor, até a família também, que não sabe como reagir em face, né, a uma situação onde a pessoa está gaguejando, né? É. E dependendo de como a outra pessoa vai reagir, isso vai fazer com que a pessoa que esteja gaguejando ou ela vai se sentir confortável em se expressar mais ou ela vai se bloquear cada vez mais. Exatamente, exatamente. Isso faz uma enorme diferença como que o outro reage, né? Como que a Uhum. pessoa que está diante de mim, se eu percebo que ela está aberta, sem julgamento, sem preconceito, a tendência é eu vou sair falando sem parar, né? Mas se eu percebo que a pessoa já me olha um pouco diferente, a tendência é que a gente se bloqueia, a gente se isola, a gente fica um pouco mais, né, É um modinho, como diria onde retraído. eu moro, é. Exato, fica mais retraído. Isso é muito normal. Ai, que ótimo. Bom, nosso tempo está acabando. Raiane, queria agradecer imensamente por ter participado aqui com a gente. Realmente foi uma honra. Eu sou muito grata de você ter aceitado o convite. Era uma coisa que eu gostaria muito de trazer você aqui para mostrar o seu trabalho, né? Um pouquinho do seu trabalho. Quem tiver mais interesse, eu convido realmente. Entra no Instagram dela, Stuttering Society, website também. Onde mais que a gente pode encontrar você, Rayane?
Ó, peraí, eu vou colocar aqui o nome da Statuine Society, porque às vezes é um nome que é um pouco difícil para todo mundo entender, porque é um nome que está em inglês, né? Society. Perfeito. Para colocar em português, é só colocar no cantinho do site, você vai ver a opção de línguas, né? Idiomas, e aí você pode colocar em português. A gente está no X, que era o Twitter, Uhum. mas que nem todo mundo usa. Tem o site www.statuinesociety.com. Tem o nosso canal do YouTube, que é também Statuine Society. Instagram e Facebook é o mesmo nome, Statuine Society. E a honra é toda minha, Raquel. Obrigada por esse privilégio, por você ter aqui hoje aberto espaço para eu estar falando um pouquinho sobre a gagueira, sobre a minha trajetória e sobre a Statuine Society. Obrigada mesmo. Um prazer, estou muito feliz de ter tido você aqui. Eu acho que foi muito enriquecedor, não só para vocês, mas para mim também foi muito enriquecedor. E foi um prazer conversar com você. Realmente eu me senti extremamente confortável e eu espero que a gente consiga trazer essa informação para mais pessoas, para que elas também consigam se sentir super confortável, assim como a gente também conseguiu se sentir aqui. Muito obrigada, Obrigada, Raquel. Rayane. Obrigada, Obrigada a todo mundo pessoal. que participou também. Ótimo dia. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.